Bom dia, meus amigos, muito bom dia. Agora, sexta-feira, 20 de janeiro, 8h59 da madrugada. Caramba, eu tô ao vivo de São Paulo, aqui conversando mais uma vez com meu amigo Fernando Paiva. Fernando Paiva, vamos fazer aquele fake de sempre dar um bom dia, como se a gente não estivesse conversando antes? Bom dia, Fernando Bom Paiva. dia, Lemar, tudo bem? Como é que você tá? Tudo certo, cara, tudo certo. Com um pouco de frio, te confesso, o ar-condicionado aqui do quarto tá meio gelado demais. Olha só, Fernando, na última vez que conversamos, a gente falou um pouquinho sobre a importância da liderança técnica, o que que é a liderança técnica, por que que ela faz diferença na empresa, enfim. E nessa conversa, explicitamente, você trouxe um ponto que me chamou bastante atenção. Você, enfim, você evidenciou uma coisa que parece até óbvia, mas que não fica tão evidente para todo mundo. O papel de um tech lead dentro de uma organização de desenvolvimento de tecnologia, ele combina duas perspectivas, a tech e a lead. É isso mesmo, Fernandinho? É isso aí, Lemar. Olha só, normalmente, quando a gente está olhando para cargos de gestão, é natural a gente pensar bastante em soft skills, porque é uma pessoa de orquestração, de direção, de gestão mesmo. Só que quando a gente está falando de liderança técnica, além das competências comportamentais, a gente também tem que ter um background técnico muito forte, sabe? O líder técnico, ele também precisa de autoridade técnica. Então, tem um conjunto de competências que a gente entende que é importante para esse profissional. Na Exímia, Elemar, eu acho que vale até a gente compartilhar, a gente tem um conjunto de competências, um modelo de competências para um tech lead. Aquilo que a gente acredita que são características, que são competências de fato, que um tech lead não pode ignorar no dia a dia. Serve como uma referência, um start point para você começar a pensar na posição tanto sua, enquanto alguém candidato a tech lead, quanto também para identificar pessoas do seu time que você entende que pode alçar aquela posição para você formar novos líderes. Tem um ponto importante aqui, Fernando. Antes da gente compartilhar o ouro, né, que é nosso referencial de maturidade para evidências técnicas, a gente vai falar sobre isso um pouquinho, mas é interessante falar um pouquinho antes sobre competência, né? Competência, se você for interpretar no conceito mais pragmático, ele reúne três características, né, para você ser dito competente. Você tem que ter conhecimento, vou executar qualquer atividade. Como é que eu posso determinar que eu tenho competência para executar aquela atividade? Cara, primeiro, eu preciso ter conhecimento. Cara, eu preciso ter, saber daquilo que eu estou fazendo. Então, você não vai ser uma liderança técnica, por exemplo, você não vai ter competência em liderança técnica se você não tiver conhecimento técnico. Você não vai ter competência nem tão pouco como líder se você não tiver conhecimento sobre o que demanda a liderança, as atividades de liderança. Então, você precisa de conhecimento, o primeiro componente da competência. O segundo componente da competência é, cara, você precisa ter habilidade. Né? A habilidade vem com a prática, né? Tipo, cara, é colocar esse conhecimento para funcionar, né? Muita gente, né, Fernando? A gente fala muito que, por exemplo, em tecnologia, com frequência tem a síndrome que a gente chama de teenager sex syndrome, né? A síndrome do sexo entre adolescentes. Todo mundo fala, né? Sabe tudo? Todo adolescente fala sobre sexo, poucos de fato fizeram, e os que fizeram, fizeram mal feito. Né? Então, em tecnologia, a gente tem um pouquinho de teenager sex syndrome também, né? Tipo, tem muita gente falando sobre determinados temas técnicos, mas que tem até algum conhecimento por ter estudado, mas, cara, habilidade, né? É zero, tipo, não tem experiência. Muita gente fala sobre microserviço, pouca gente implementou microserviço. Muita gente fala sobre observabilidade, pouca gente implementou observabilidade. Então, a habilidade também é algo importante para você ter enfaticamente aí competência. E o terceiro elemento da competência acaba sendo a atitude certa, né? Determinados conhecimentos, né? Não adianta você saber alguma coisa, não adianta você ter experiência, até mesmo fazendo aquela coisa, mas você não querer mais fazer, né? Então, você tem que ter a atitude de muitas formas, ela começa pelo querer fazer, né? Então, quando a gente fala sobre competência, a gente fala sobre esse composto, conhecimento, mais habilidade, mais atitude. Outro ponto importante, né, Fernando, que a gente também entende, existe uma demanda, né, de entendimento por maturidade. Além de competência, você precisa ter maturidade. Existem tech leads mais maduros e menos maduros.
né? A gente percebe isso. E o que a maturidade traz para a gente? Cara, traz exatamente... Como é que se diferencia a maturidade? Pelo nível de competência, né, que você consegue demonstrar, eventualmente, para determinadas áreas chaves da liderança técnica, ou então, seja no lado liderança, seja no lado técnico. Faz sentido tudo isso? Eu estou falando... Faz total sentido, Elemar, e você trouxe o conceito de chá, né, que é conhecimento, habilidade, atitude, que dentro dessas competências é essencial para conseguir gerir mudanças e promover mudanças dentro do time, né? É comum a gente ver o seguinte, um profissional, por exemplo, que sabe teste, ele conhece, ele sabe testar, enfim, ele tem o conhecimento técnico para aquilo. Só que ter o conhecimento técnico para aquilo não implica em conseguir mobilizar seu time e, eventualmente, até a empresa para adotar teste como prática de engenharia e melhorar a qualidade, melhorar os resultados. São duas habilidades completamente diferentes. Então, o Tech Lead, além do conhecimento técnico, ele precisa compor com a habilidade, obviamente, o conhecimento, obviamente, e a atitude junto. Esses três caras juntos, aí sim você consegue promover a mudança, como a gente está falando. E quando a gente fala, né, Fernando, quando você fala, a gente fala muito, cada vez mais o indicativo de senioridade que se espera de um profissional mais sênior é menos desenvolver software e mais desenvolver gente, né? Então, o que implica, eventualmente, para o líder de líderes, né? Que a gente falou lá do pipeline da liderança, o que implica no líder de líderes? Cara, eu preciso desenvolver nas pessoas, eu preciso desenvolver competência nas pessoas. Como é que eu desenvolvo competência nas pessoas? Cara, eu tenho que dar acesso ao conhecimento, eu tenho que dar oportunidade para a prática, e principalmente, aí vem a parte mais difícil, né? Eu tenho que reconhecer quem eventualmente demonstra aparentemente atitude, porque conhecimento e habilidade é algo que eu consigo propiciar. Atitude quase sempre é algo que eu demando, né, que a pessoa tenha, né? Então, por exemplo, tem gente, as pessoas precisam querer falar sobre liderança para você poder eventualmente desenvolver nelas as competências associadas à segurança. Então, a liderança. Então, esse é um ponto importante. A gente fala, tem esse framework, né, Fernando, sobre desenvolvimento de gente. O que é desenvolver gente na prática? É desenvolver competências. Como é que se desenvolve competências? Você tem que saber que competências desenvolver. Terceiro, cara, entender que você vai ter esse composto de dar conhecimento, dar oportunidade para aplicar esse conhecimento e, finalmente, também reconhecer e valorizar as atitudes corretas. Faz sentido? Exatamente. E Elemar, e para isso acontecer, é importante o líder gastar uma parte significativa do tempo dele para mentorar as outras pessoas. O primeiro sintoma, Elemar, quando a gente se torna um líder, sabe? Vamos supor que aconteceu da noite para o dia. A sensação é que passa o dia e você fala, não trabalhei nada. Porque a nossa noção de trabalhar é sentar no computador, ficar codificando, concentrado, produzindo, e aquele entregável representa o fruto do meu trabalho. Na hora que você se torna líder, às vezes você gastou um dia inteiro falando com várias pessoas, direcionando e redefinindo como que as pessoas podiam estar fazendo alguma coisa, orientando alguém do time, interagindo com pessoas externas ao time para poder eventualmente negociar um prazo, para poder organizar alguma coisa que está sendo feita e precisa ser mais efetiva e precisa do envolvimento externo, enfim, muda completamente a rotina de trabalho, né? Essa transição, idealmente, ela acontece de maneira mais gradual, mas nem sempre é assim. Então, às vezes, você tem essa sensação, tipo, cara, hoje eu não trabalhei, sabe? É um primeiro sentimento, e aí entra num ponto... Pipeline da liderança fala muito sobre isso, né? Você redefinir os valores que te levaram àquela posição para os valores que vão te levar para a próxima. Os valores que te levaram àquela posição são valores de um especialista. É aquilo que você, como na posição de especialista, na posição de alguém na operação, precisou para se destacar. Agora o jogo mudou, né, Neymar? Esse é o ponto chave aí de mudança dessa transição de um desenvolvedor sênior, um desenvolvedor em geral, para um líder técnico.
E existe, né, Fernando, nessa fase de transição, como você fala, existe uma mudança de ênfase também, né? Dentro da própria organização onde você trabalha, se você tem uma posição de principal técnico, por exemplo, né? É comum que durante um bom tempo, muitas pessoas da empresa continuem te avaliando ou esperando de você entregas mais técnicas, né? Então, esse período de transição e alinhamento também com o resto da companhia é fundamental. Nem toda empresa tem maturidade de gestão eficiente para conseguir também te ajudar nesse processo. Então, você precisa, né, aos poucos, entender como fazer isso também sem causar solavancos e sem causar grandes decepções. Você precisa gerenciar expectativas dos outros e as tuas, de quem É verdade. trabalha contigo, de quem é atendido por ti. Não é fácil, né, Fernando? Mas também crescer não é fácil, né? Não é. E num modelo ideal, Elemar, você tem um gestor que te ajuda nessa jornada. É, nem sempre é verdade. Nem sempre acontece assim. E muitas das vezes você tem que correr com as próprias pernas e buscar isso. Aqui, o que a gente está trazendo e o modelo de competência que a gente vai falar logo na sequência, ajuda você a perceber quais são competências necessárias que você precisa desenvolver. Ali não tem o passo a passo que a gente precisa fazer para conseguir ter aquelas competências, mas para você ter consciência de gaps que você tem, ela serve exatamente como isso. É um ponto inicial para você entender gaps que você tem, coisas que você não se dedicou e não trabalhou ainda, para você olhar, adaptar a realidade da sua companhia. Esse também é um ponto muito importante. Tipo, não é pegar um material desse e falar assim, então deixa eu fazer um checklist aqui, ó, que aí eu vou brilhar, sabe? Não, adapta a realidade da sua empresa, porque vão ter coisas aqui que vão ter mais ênfase para o seu cenário e outras coisas que vai ter muito menos ênfase. Eventualmente, coisas que nem estão aqui e que, para a sua realidade, o tipo de liderança técnica que se espera na empresa que você trabalha é diferente. Então, adapte à realidade. Esse é um ponto importante. É um ponto, aliás, fundamental também para o time, né, que você está trabalhando. Por exemplo, cara, né, naquela consciência lá de topologia de times, quando você pensa em team topologies, né, se você, por exemplo, faz parte de um time que é stream aligned, né, se você está atendendo de demandas de negócio que são diretas, cara, é natural que você faça mais interface com pessoas da linha de frente do negócio mesmo, né? Então, você vai ser demandado, eventualmente, por tarefas que estão relacionadas, o teu time é demandado por tarefas que impactam diretamente, de forma muito percebida, no resultado do negócio. Agora, se você opera, por exemplo, um time de plataforma, né, e você é uma liderança técnica de plataforma, cara, geralmente os principais demandantes, né, do teu time são outros times, né, geralmente times streamlined. Então, cara, você tem menos interface, eventualmente, com gente de negócio e mais interface com gente de tecnologia. E aí, talvez, o desafio dos soft skills aqui seja um pouco menor, mas o desafio, ou diferente, né, dos desafios, e os desafios de hard skills, eventualmente, vão ser maiores. Você precisa ter uma resposta técnica mais sólida, né, para poder trabalhar. Então, essas demandas, elas são muito contextuais, né? Não existe aqui uma regra de bolo. Outro ponto que precisa ser muito bem entendido, Fernando, não e as pessoas com frequências que estão crescendo, né, que estão consumindo uma liderança técnica, demoram a perceber e entender, quanto mais para cima aqui não no sentido de você estar acima dos outros, necessariamente, né? Isso é uma visão hierárquica que funciona até em algumas empresas, mas não em todas. Então, quando se fala mais para cima, é quando você começa a ter, eventualmente, mais autonomia. Se espera de um líder técnico, eventualmente, que ele opere com um nível maior de autonomia. Esse nível maior de autonomia, eventualmente, faz com que você tenha um nível menor de supervisão, né? Então você tem menos o teu direto, a pessoa que está te direcionando, seja porque está acima de você numa hierarquia, seja porque tem uma responsabilidade direta de facilitação para você, uma estrutura mais matricial.
o teu direto ele tende a se envolver cada vez menos com questões mais pontuais, os feedbacks estão ficando mais rarefeitos, né? Mais raros, né? O ar fica mais rarefeito. Então você tem que ter uma capacidade pulmonar, né, para poder conseguir ter capacidade de respirar sozinho, né? O que dói, porque eventualmente quando você está numa posição mais da base, ou mais operacional, mais efetivamente relacionada ao trabalho, fim, cara, ali você costuma ter, eventualmente, toda uma estrutura de suporte mais qualificada, né? Então, é importante saber disso, né? Eu sempre falo que eu tenho algumas pessoas que eu mentorei no passado, né, Fernando, que foram responder, por exemplo, cresceram muito rápido, eram coordenadores que subiram para gerentes, que depois, isso em estruturas hierárquicas, né, de coordenador para gerente, gerente para superintendente, né? Cara, e aí a reclamação, poxa, hoje o meu diretor, ou o meu diretor Não executivo, fala ou o comigo. meu VP não fala comigo, eu tenho uma conversa com o cara a cada 15 dias. Irmão, infelizmente. Agora, por outro late, o Peter Drucker, quando ele ensina lá sobre gestão, o gestor eficiente, ele fala da importância de você ter tempo, né, para falar com as pessoas. Ele fala, cara, não seja aquele cara que dedica 15 minutos de checkpoint, né? Você não faz nada, ou melhor, você faz muito pouca coisa boa de verdade em só 15 minutos. Mas, ó, vamos compartilhar aqui, Fernandinho, nosso modelo de maturidade. Eu adoro esse mapa, isso aqui, aliás, é uma das nossas versões. É importante também deixar claro que isso aqui vem evoluindo com o tempo, né? Mas, Fernando, explicando essa visão alta, estou vendo aqui que você tem duas cores, né? Nesse modelo de competência do nosso Tech Lead, você tem duas cores, e ali parece que você está falando sobre soft skills e hard skills. É isso mesmo? Exato. E Elemar, acho que a gente pode inclusive começar pelas soft skills, talvez seja a menos óbvia, né? Porque o natural, pelo menos o mais comum, é um profissional técnico que se torna um líder técnico. Então, as competências técnicas, dependendo do momento que ele se encontra na carreira, ele já vem acumulando uma parte desse conhecimento. Agora, as soft skills, possivelmente, ela não foi demandada ainda. Talvez ela nem foi trabalhada ainda. E tem alguns aspectos da liderança, tem um aspecto muito legal, que é o seguinte, o Jim Whitehurst, não sei se a pronúncia dele, do nome dele é assim, foi diretor da Red Hat, da IBM, ele tem um livro excelente, né, que chama Open Organization, e ele traz uma visão assim, que o líder, ele tem que se dedicar muito menos a mensurar se as pessoas estão trabalhando ou não, e muito mais a disparar centelhas nela daquilo que motiva, daquilo que faz elas trabalharem de maneira apaixonada, aquilo que faz elas escolherem fazer o que elas fazem, sabe? Esse é um papel do líder, isso é completamente emocional, ou seja, a visão do Jim, ela é completamente dos aspectos de soft skills, e aqui tem um conjunto de competências que a gente entende, e assim, a primeira delas, sem dúvida, é a parte de inteligência emocional. Por quê? Na posição de liderança, não tem mais filtro. O problema... Você consegue dar um zoomzinho ali, Fernando, talvez? Consigo. Se a gente pegar e chegar aqui aqui, falando em inteligência emocional. Aqui em inteligência emocional, se a gente pegar essa visão, por exemplo, do Jim, ela é completamente focada nos aspectos comportamentais, nas soft skills. E a grande mudança, pessoal, é o seguinte, quando você se torna líder, cai o filtro. Aquelas coisas que chegavam mais organizadas, talvez um pouco já filtradas, provavelmente você nem sabe que chegava. Talvez você ache que está uma bagunça, mas é porque o problema maior ainda nem chegou. Quando você é líder, chega direto em você. Ou seja, vai chegar aquele gerente comercial que foi num cliente essa semana, conversou sobre um assunto e quer uma funcionalidade, e amanhã ele fala que tem uma outra mais importante ainda, e amanhã uma outra mais importante ainda, e isso chega tudo bagunçado, tudo desorganizado, e o líder começa a ter o papel de colocar a bola no chão. Ele começa a ter o papel de ter que ter habilidade para colocar a bola no chão daquele caos que se mostra ali. Ou seja, isso é emocional, porque é comum a gente
mais técnico tem um perfil mais analítico, mais processual, mais organizado. E se a gente não conseguir, tanto que esse é o primeiro aspecto que a gente colocar ali, a habilidade de transpor o gap entre negócio e tecnologia, porque são línguas diferentes, são perfis completamente diferentes, que um perfil extremamente analítico, ponderado, metódico, e um outro que é um cara, por exemplo, um comercial, um CEO, alguém de negócio que é completamente diferente desse estilo. Faz sentido para você também, Lamar? Não, faz total, faz total. E aqui, Fernando, tem uma coisa interessante, você falou Open Organizations, mas eu gosto muito, Fernando, do conceito da teoria X e teoria Y, né, do McGregor, né? Tipo, você tem uma visão, né? Assim, se a gente começa a falar sobre coisas que são de gestão, tá? Você começa a falar sobre teoria de administração. Eu acho que, aliás, esse é um ponto importante também, tá? Um tech lead que amadurece, ele começa a perceber que o mesmo nível, daqui a pouco, de aprofundamento, ou até muito mais, em alguns cenários, que existe para discutir aspectos de tecnologia, né, técnicas, você vai encontrar muita coisa, muita base, muito conceito, muito fundamento, também para fazer bem o trabalho de liderança. Então, você tem que abrir um pouco a cabeça para... Porque muita gente pensa que o líder, né, o gerente, ele trabalha de forma empírica. Muitos, de fato, trabalham de maneira empírica e não tem muito método, mas o fato existe muito método. Então, Dá por para ser exemplo, mais fácil, né? dá para ser mais fácil. Por exemplo, uma das coisas que eu acho curiosa com relação a isso, por exemplo, é quando eu conheci lá a teoria X e teoria Y do McGregor. O McGregor, ele ensina a gente, né, cara, que você pode analisar as pessoas, e fez essa provocação, né, sob duas perspectivas. Numa das perspectivas, teoria X, você admite que, agora eu estou confuso sobre qual que é X e qual que é Y, mas numa das duas, você admite que as pessoas não são automotivadas, que as pessoas fazem o trabalho porque elas são obrigadas, que elas precisam efetivamente de comando e controle para poder entregar resultado, né? Enfim, toda aquela visão, a princípio, mais negativa do mundo. Esse é um jeito de você perceber a administração. E tem muitos métodos de administração que são desenvolvidos sob essa perspectiva mais pessimista, digamos assim. Do outro lado, existe uma visão mais otimista. Não, não, as pessoas são mais motivadas, as pessoas querem fazer um bom trabalho, as pessoas querem performar bem, só falta para elas, eventualmente, criar um ambiente favorável para que elas consigam performar. Essa é uma visão mais otimista e tem N técnicas aí de gestão que são desenvolvidas com base nessa teoria. O ponto todo que o McGregor diz é que você deve escolher um lado ou outro, tá? E o que acontece com mais frequência, e com muita frequência, principalmente a gente ouve isso dentro das empresas, né, Fernando? É você assumir que você é do lado que é automotivado, que só precisa de um ambiente favorável. Mas todo o resto precisa de gestão, de controle, de direção. Você tem essa visão de que o inferno são os outros, né? E essa inteligência emocional, inclusive, vai te forçar a entender que, cara, no negócio também as pessoas não são necessariamente do mal, né? Então essa inteligência Exato. emocional, ela vem de entender que o outro lado não é do mal. Fernando, cada Exato. uma dessas caixas que você está trazendo aqui, Dá uma elas conversa. dá uma conversa, né? Mas aqui me chama a atenção que Deixa, não só... deixa eu só destacar mais um ponto de inteligência emocional, Alemar, que é o seguinte: uma recomendação aqui prática é a seguinte: pô, você acha que o time de negócio, o time comercial, enfim, eles são o problema? Faz o seguinte: chama eles e pede para um dia estar com eles dentro do cliente. Ver como que é a realidade dentro do cliente. Por que que chega para você tão atravessado, tão urgente assim da noite para o dia? Isso vai te dar empatia para entender a realidade, inclusive colaborar também para estabelecer novos protocolos com esse time sobre como as coisas podem funcionar, porque às vezes dá para adaptar um lado e outro e as coisas funcionarem de maneira muito melhor, né, Lemar? Assim, todo mundo que é ou já foi tech lead já sofreu nessa interação e assim, cara, não adianta. Abaixa a guarda, sabe? Senta com as pessoas e estabelece os acordos, tenta entender o lado do outro, porque senão definitivamente não funciona e você vai falhar miseravelmente nessa posição. O ponto interessante, né, Fernando? Você já viu
Você seguramente já viu, né? Mas eu lembro claramente de ter participado. Engraçado como a minha memória me permite lembrar de coisas que aconteceram há muitos anos e outras que enfaticamente aconteceram ontem, eu não lembro. Mas eu gosto de observar a criança jogando futebol no início, de quando está aprendendo, né? Você vê a bola e você vê muitas vezes todo mundo correndo desesperado atrás da bola. Não tem a ideia do zagueiro que fica mais para trás ou do meio-campo que fica ali tentando organizar. As pessoas não têm clareza, muitas vezes, de qual é o papel delas, quais são as interfaces, né? Muitas vezes, muitas empresas, você vê lideranças técnicas sofrendo porque não tem um estabelecimento claro de quais são as interfaces, né? O que, que eu espero receber, que tipo de conteúdo eu preciso, como que eu recebo. Você recebe, muitas vezes a bola vem quadrada porque você não alinha, né, claramente como é que a bola pode vir. E é engraçado, né, Fernando, porque tem coisas que são óbvias para a gente que são que é de tecnologia, mas que o povo de negócio simplesmente não entende como importante, né? E aí você diz, cara, como que esse cara não pode perceber o óbvio? Aí você começa a entender, por exemplo, que parte do desafio da inteligência emocional é aceitar que você precisa repetir o óbvio. E repara, eu não falei falar o óbvio, eu falei repetir o óbvio. Você precisa falar de novo, de novo, de novo e outra vez. Outra coisa da inteligência emocional que é tremendamente interessante e conecta com as outras visões que a gente traz aqui para soft skills cara, você precisa desenvolver uma certa armadura emocional também. Né? Por quê? Porque às vezes a bola vai vir enquadrada mesmo, dependendo da estrutura da organização. Você trabalha numa empresa, aliás, esse é outro tema para uma boa outra conversa, né, Fernando? Tipo, você tem culturas organizacionais que podem ser generativas, patológicas ou burocráticas. Cara, numa empresa que tem uma tendência mais patológica, né, cara, isso é bem comum, principalmente em empresas maiores, cara, muitas vezes a discussão não é tanto sobre quais são as melhores ideias, mas sim quais são as ideias que conseguem melhores apoios, né? E aí, às vezes, você vê o líder técnico, não por ser mais analítico, por ser mais racional, não conseguindo entender, cara, como é que as coisas podem ser Ser como decididas, são, né? ser como são, e o cara entra numa linha do rebelde do pé de couve, sabe? O cara tá querendo se matar o tempo inteiro porque entende que a empresa é injusta, o mundo é injusto. Esse é um ponto importante, né, Fernando? A maturidade e a inteligência emocional implica em você reconhecer que, às vezes, existe sim um jeito que é o ideal, mas existe o jeito que é o real, né? E você precisa se adaptar a isso. Exato. E nessa interação, Elemar, a próxima caixinha ela é fundamental, né? Que é a habilidade de negociar e de mediar conflitos, né? Conseguir alcançar objetivos construindo novos acordos, acordos tanto com o seu próprio time, mas com pessoas fora do seu time. E aqui entra um ponto que assim foi muito legal também o que eu vivi. Eu fiz um MBA na Fundação Getúlio Vargas e a primeira disciplina foi sobre negociação. E a primeira surpresa é a seguinte: negociação, às vezes a gente pensa assim, cara, fulano, ele sabe negociar. Pô, por que ele sabe negociar? Na verdade, ele sabe negociar. Existe técnica, existe método para isso e que você consegue replicar isso de maneira brilhante. Tem um livro, inclusive, muito famoso, com um título péssimo, chama Como Chegar ao Sim. Ele tem um título muito vamos dizer assim, sensacionalista, mas esse livro, ele é o consolidado do Harvard Negotiation Group, que é um grupo de estudo de negociação de Harvard, falando só sobre o tema de negociação. Ele é um consolidado que explica técnicas. E aquela história, sabe? A negociação não implica um perder para o outro ganhar. Tem várias formas de negociar e você pode aprender isso para lidar com os problemas tanto do seu time quanto para negociar um prazo, negociar a forma, a mudança de implementação, negociar com seu time, às vezes, de assumir uma dívida técnica para aproveitar uma janela de oportunidade, enfim, habilidade que você constrói e cria método para poder replicar, né? Esse ponto é muito importante, Fernando, que você está trazendo para a gente. Tem um outro livro também interessante, a gente fala sobre líderes, sobre pessoas técnicas nas recomendações, né? O Phil Heck, eu vi um podcast, depois recomendei para você, e você leu o livro também. Ele fala sobre a importância de você ter a habilidade para tratar de discussões ou conversas difíceis, né? Se não me engano, o título é Difficult Conversations, acho que é o nome do livro, né? Tem tradução para o português também. Depois a gente acha, pode colocar eventualmente no show notes aqui para
para show notes, né, cara? Enfim, aqui nas notas desse vídeo, mas tem esse Difficult Conversations, ele fala sobre, eventualmente, como que você pode conduzir conversas que não vão ser fáceis, né, e como você pode trabalhar para, eventualmente, chegar ao sim. O ponto é, o conflito, ele aí, Difficult Conversations, maravilhoso, cara. Como você ter conversas, né? Como discutir de maneira eficiente aquilo que importa. Esse livro aqui é uma recomendação do Phil Heck, né? De novo, para quem não sabe o que é Phil Heck, não está associando uma pessoa, Phil Heck é um dos pais do ASP.NET, para quem trabalha com .NET, e e o Phil Heck trabalhou muitos anos no GitHub, e inclusive foi um dos responsáveis por criar ferramentas do GitHub para integração com quase todas as IDEs. Então, se hoje você tem GitHub e você integra na sua IDE com o Git, né? Você provavelmente está utilizando alguma coisa que o Phil Heck ajudou a fazer. Mas, enfim, esse livro aqui é maravilhoso, não é de autoria do Phil Heck, mas o Phil Heck diz que, cara, essa habilidade de ter conversas difíceis, né, acabou se convertendo no principal diferencial para ele, né, para conseguir alcançar os resultados e para conseguir também avançar na carreira. Porque, queira ou não, né, Fernando, você, como líder técnico, você acaba tendo conversas que nem sempre vão ser fáceis. Primeiro, fora do teu time, porque você vai ter que fazer alinhamento de expectativas, fazer negociações. Negociação, eventualmente, vai te implicar em fazer algumas concessões. Eventualmente, você tem que, para você conseguir um resultado maior, você tem que fazer concessões, tem que aprender a fazer concessões, e depois tem que voltar para dentro do time e explicar que você fez essas concessões, e aí o time, de novo, pode questionar você. Enfim, ter a habilidade para você negociar e gerenciar eventuais conflitos é fundamental, porque... Esse podcast tem uma frase, né, Lemar, que assim, é marcante, eu acho que para muita gente, que é o seguinte, ele fala assim, cara, nas competências mais técnicas, eu ia resolver. Agora, se eu tivesse descoberto esse livro antes, no mínimo a vida podia ter sido muito menos difícil. E assim, eu acho que para as pessoas técnicas isso tangibiliza um sentimento muito forte, né? Podia ser menos difícil. Exato, cara. Tipo assim, e esse é um ponto, de novo, e aí eu acho que, de novo, a consciência do McGregor, aqui o raciocínio do McGregor, ele é importante, tá? E eu falo, eu venho ocupando posição de liderança há muitos anos, Fernando, e você também, né? E uma coisa que mudou muito o meu jeito de operar com as pessoas volta e meia, eu paro e digo, cara, peraí, esse cara, ele realmente acordou hoje de manhã e veio aqui com a intenção de transformar a minha vida num inferno? O objetivo dele é esse mesmo? Porque Ele está mal parece, intencionado. mas ele está mal intencionado. Ele está mal intencionado ou ele tem um outro problema? Né? Porque se eventual, quando você percebe que, poxa, o cara não tá querendo complicar a tua vida, ele tem um problema, entende? E que eventualmente está complicando a tua vida. Quando você tem esse entendimento, você consegue mudar a chave e dizer, não, peraí, em vez de querer matar o cara, deixa eu entender melhor o que está levando ele a ter essa dor, para ele estar me pressionando dessa forma. A mesma coisa também, né, Fernando, acontece com relação ao teu time técnico, sabe? As pessoas, às vezes, criam complicações para você e você tem que pensar, cara, vamos lá, esse cara, ele é mal intencionado ou ele está mal preparado, ou está mal orientado, né? Você começa, então, a perceber, porque, pô, sim, tem maldade no mundo? Tem pessoas que, eventualmente, vão fazer as coisas na maldade? Pode até ter, tá, Fernando? Mas, assim, na maior parte das situações, é falta de orientação ou é falha de comunicação. Alguém não está sabendo de algo importante. Mesma coisa você, né, cara? Tipo, para os outros. Uma coisa que me ajudou várias vezes, Fernando, em conversas difíceis é, cara, só um pouquinho, para. Só para nós poder alinhar. Você acha, né, que eu sou mal intencionado com relação a você? Por exemplo, como consultoria, né? Teve um cliente uma vez que disse, poxa, vocês estão, esse projeto está demandando muito mais esforço do que nós esperávamos, e eu estou, chegou uma hora que eu disse, cara, só um pouquinho, vamos botar uma coisa em pauta aqui. Você acha que eu estou inventando horas? Né? Você acha que eu estou trabalhando, né, apontando horas que não aconteceram? Você acha que eu estou atrasando por gosto? Né? Daí o cliente disse, cara, não, de forma nenhuma, não penso isso. Ah, que bom, agora que a gente tirou isso da frente, né, não vamos mais discutir sobre o fato de eu estar potencialmente fazendo isso por mau gosto, né, por má vontade, vamos pensar no quais são as causas,
Vamos pensar no que, como que a gente pode resolver isso junto? A mesma coisa acontece com o teu time, sabe? Eventualmente a gente pressionar, cara, o cara da gestão, né? O cara do negócio. Pô, vocês não entregam os prazos não são assertivos, tá tudo com bug, tá tudo. Tá, peraí, vamos responder uma coisa. Você acha que o meu time não está entregando com qualidade por causa que nós não temos interesse, porque nós somos descuidados? Cara, é incrível, Fernando, que quando você faz uma pergunta frontal dessas, mesmo que o cara eventualmente cogite, ele percebe o quanto ridículo potencialmente essa situação é, e ele bota a mão na consciência, cara, não pode ser Isso isso. um cenário recorrente que acontece isso também, né, Marra? É no cenário de estimativas, de planejamento, de prazo, de na hora de passar um preço para negociar com o cliente, acontece de, mas tá demorando muito, vai levar muito tempo e tal. E assim, a primeira pergunta a se fazer é: existe uma insegurança quanto à responsabilidade do time, as pessoas estarem trabalhando, tipo, todo mundo em casa agora, né? Então, assim, existe uma dúvida se esse time está trabalhando ou não, sabe? Na hora que você explicita isso, igual você bem colocou, né, Lemar, pelo menos se já tira um elefante branco da sala e fala assim, cara, então, se tá sendo maior do que a gente gostaria, por quê? Né? O tempo todo, uma das habilidades de engenharia que está lá, não fugindo aqui das soft skills, mas tá essa habilidade de conseguir estimar coisas intangíveis que ainda não está bem definida, que ainda não tem um escopo bem planejado. E na hora que você for fazer isso, necessariamente você vai ter que defender a sua posição. Por que você entende que isso leva tanto tempo? Por que isso funciona assim, né? E aí, mais uma vez, entra negociação, entra inteligência emocional de maneira muito forte, né? De maneira clara, Fernando, uma coisa é você entender, né? E esse talvez seja uma coisa até trivial, mas que a gente ignora com frequência, o óbvio precisa ser dito. Né? A gente às vezes assume que as pessoas sabem o óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Né? A mesma coisa, Tange, agora, tem coisas eventualmente, né, e esse é um ponto, né? Então, para você executar uma boa liderança técnica, você tem que gostar de conversar com as pessoas. Né? Você precisa gostar de eventualmente conversar sem brigar, né, Fernando? Porque existe às vezes esse pressuposto, essa base de deixar os ânimos se exaltarem. Mas quando você entra, e por isso que a gente fala da inteligência emocional, da necessidade de você desenvolver uma armadura, né, Fernando? Para poder, cara, tentar entender, interpretar e chamar as pessoas para discussão e eventualmente tentar executar um processo de empatia, né, para você poder perceber o que dói no teu time técnico, por que as pessoas estão reclamando. Sempre existe uma dor. E aí vem um ponto interessante, né, Fernando? Tipo, as pessoas se conectam pelas dores, né? Então, quando você se demonstra uma pessoa capaz de entender e resolver, e aí tem um ponto importante, cara, tipo, na minha experiência, Fernando, às vezes o simples fato de você demonstrar que você entende a dor já resolve metade do dissabores, do clima pesado, né? O simples fato de você demonstrar que você entende efetivamente já vem para a pessoa, ok, você não resolveu o meu problema. Eu lembro de uma época, Fernando, em que eu atendia, por exemplo, suporte técnico, né, empresa pequena e tudo mais, eu estava, eu acabava sendo suporte de nível 2, entendeu? Tipo, como líder técnico, quando o time de suporte não conseguia resolver o problema, vinha para mim, eu estava lá no o jovem Elemar, ainda com cabelo, né, acumulava as funções de orientar o time e ser meio que o suporte de nível 2, é o cara que ficava respondendo as tretas que a área de suporte não conseguia resolver. Cara, era impressionante como muitas vezes o cliente que estava do outro lado brigando comigo se tranquilizava, né, no momento em que eu deixava claro para ele que eu entendia, primeiro, qual era o problema que ele estava passando e o quanto aquele problema era desagradável para ele. Né? O quanto que aquilo eventualmente gerava problemas no dia a dia dele. Né? Então, esse exercício, né, essa parte dos soft skills, ela é fundamental.
E mais um ponto importante, Fernando, aqui a gente acaba tendo, nesse quadro ainda, aqui no Soft Skills, a gente vai ter que voltar a falar sobre Soft Skills, obviamente, né? Aqui a gente falou sobre a coisa emocional, mas tem, por exemplo, aqui a questão da gestão do tempo, né? Então, esse é um ponto importante para a gente trazer, a gente tem que falar mais sobre isso aqui, até vou compartilhar aqui também uma pequena visão que daqui a pouco antecipa uma próxima conversa nossa, né, Fernando? Mas gestão do tempo não está necessariamente em você conseguir fazer um planejamento, né, do que você vai fazer, mas é você ter um entendimento, né? Vai para o outro lado, antes de você planejar o que você vai fazer, a gestão do tempo implica muito mais em você entender aonde que está indo o seu tempo, né? E aí você eventualmente se espanta, né? Com quanto de tarefas escondidas você fica executando que eventualmente acabam gerando problema. Você começa, por exemplo, eu me lembro, né, Fernando, que a gente falava, quando a gente começou a trabalhar junto, sobre a importância de você tentar minimizar as interrupções, né? A gente fala, Exatamente. e isso é uma coisa não só para você, como para seu time também, né, cara? Eu lembro que uma das primeiras coisas que a gente fez juntos num time e que deu um resultado gigantesco foi criar uma estrutura para minimizar as interrupções do time técnico. O time técnico era toda hora interpelado por gente de fora. A gente botou um bloco, a gente fez um acordo com o negócio, de novo, expomos a nossa dor e, cara, a gente minimizou a quantidade de interrupções e, cara, que aumentou a produtividade do time de uma maneira gigantesca. Quando... Exato. Esse, Desculpa, Fernando. Elemar, teve uma pessoa, inclusive, no último talk que a gente gravou, que ela pediu, eu queria lembrar o nome dela aqui, mas não estou lembrando. Ela pediu recomendações práticas de dicas para otimizar a gestão do tempo, né? Essa de gerenciar as interrupções, eu acho que é excelente, né? Você planejar como com o seu time, como que isso vai acontecer, sabe? Olha só, salvo se é algo mais urgente, bem mais importante, vamos reservar alguns horários para a gente tratar desses assuntos, para isso não acontecer o tempo todo, porque se você pegar, cara, 4 interrupções de manhã, 4 à tarde, você parou o tempo todo durante o dia e tem a sensação que você não consegue focar em nada, sabe? Inclusive, nesse cenário que a gente atuava, era isso a sensação, né? Tipo, cara, não consigo focar em nada. Uma outra coisa também que bem prático, que ajuda bastante, é o seguinte: no início do dia, faz um dump, tudo que eu tenho para fazer, coloca no papel mesmo e organiza aquilo. Olha, então eu quero tratar isso. Só de fazer esse dump já traz uma paz que você não tem que ficar com tudo na cabeça, sabe? Tá ali, tá anotado, tem a hora que você vai fazer cada coisa. Então isso já vai te dar uma paz de espírito para poder trabalhar. Você vai, ao longo do dia, riscando aqueles temas e direcionando. Eventualmente vai surgir coisas novas durante o dia, e aí te ajuda no outro ponto que você comentou, né, Neymar? Que é perceber para onde está indo o seu tempo. Possivelmente você vai começar a enxergar, olha só, cheguei com um monte de coisa na cabeça, listei elas aqui e durante o dia eu fiz essas outras. Fez sentido? Fez. Tá tudo certo? Não, não fez. E aí você começa a entender melhor a forma que você organiza seu tempo. Porque, dada a multidisciplinariedade do trabalho do líder técnico, você vai estar, às vezes, desenvolvendo uma POC, e às vezes você vai estar em reunião com o negócio discutindo planejamento, você vai estar discutindo possibilidades de fazer uma nova funcionalidade. Então, você vai ter compromissos muito heterogêneos no seu dia. Se você não organizar esse tempo, você não vai conseguir entregar nada direito. Tem um ponto importante, né, Fernando, que é uma coisa fundamental aqui. Você tem diversos métodos aí, tá? Então, se você for tentar buscar, você tem ferramentas como o método Pomodoro, você tem a técnica do Pomodoro, nós dizemos, você tem o GTD, que é o Get Things Done. Cara, tem um monte de ferramentazinhas que você pode buscar para poder te ajudar nisso, tá? Mas eu gosto muito de um framework, Fernando, que eu adoraria que fosse meu, mas não é, isso é do Peter Drucker, né? Que é um cara que fala que, basicamente, você tem que trabalhar em cima de 3 perspectivas, ou de 3 ações primárias. Primeiro, você tem que observar onde é que você está utilizando seu tempo. Talvez essa seja um primeiro passo importante. Você tem que saber o que está consumindo o teu tempo no dia a dia. Às vezes, assim, ó, com muita frequência, o que nós descrevemos como sendo aquilo que consome nosso tempo, não é o que consome nosso tempo realmente, né? Nós temos exemplos diversos das pessoas que dizem, nossa, eu passo o meu dia inteiro
Você tem que passar o dia inteiro escrevendo aquele trecho do código. Aí você verifica a quantidade de interrupções que você teve, você percebe que na prática você fez tudo menos aquilo, né? Então, onde que você consegue ter essa consciência do que está, para onde o teu tempo está indo, é importante. Aí você falou sobre a questão do dumping, né, Fernando? De tipo, vou planejar o meu dia para isso me dar paz de espírito. Mas também, às vezes, é interessante, não como título de você fazer bilhetagem, ticket, microgestão, mas, cara, você tem um log lá para você apontar o que você fez e quanto tempo foi consumido em cada coisa, no final de uma semana, com você fazendo uma observação dessa, tem um bom indicativo de onde o teu tempo está indo. E, Fernando, em 100% dos casos, tá, que eu acompanho até hoje, as pessoas perceberam que elas gastavam o tempo delas em coisas completamente diferentes do que elas achavam que gastavam o tempo delas. Deixa eu te dar um exemplo prático, tá? Eu gosto muito de jogar xadrez, né? E quando eu tenho uma folguinha, eu tenho aí os sites em que eu vou jogar xadrez, e eu vou lá e faço aquelas partidinhas bem rápidas, sabe? Cara, outro dia eu tava pegando o log de quantas horas eu gastei num mês naquele site. Eu fiquei apavorado, disse, gente, inacreditável, isso aqui é mais tempo do que eu passei com meu filho, tenho certeza disso. Entende? É, Outra coisa que acaba acontecendo é porque a partir do momento que você sabe onde vai o seu tempo, você começa eventualmente a entender o que, que são as demandas, as ditas demandas improdutivas, né? Você começa a perceber, cara, isso aqui eu consigo realizar. Eu não estou dizendo que você se torne obcecado em fazer somente coisas que dão resultado. A vida não precisa ser assim também, né? Você pode ter diversão, mas, cara, no momento que você sabe aonde que o seu tempo está indo, eventualmente você consegue dizer, poxa, eu não preciso gastar tanto tempo assim nisso, eu vou me disciplinar, por exemplo, para, por exemplo, jogar meu xadrezinho em outro momento, não vai ser durante todo o dia. E outra parte, Fernando, que eu acho que é fundamental, né, que o Peter Drucker fala, a gente precisa desenvolver o hábito de consolidar tempo. Ou seja, as tarefas realmente mais interessantes são aquelas que vão ter prazos de duração um pouco mais alargados, né? Então a gente tem hoje uma mania, e eu acho que é até interessante, muitos métodos ágeis defendem reuniões de 15 minutos. Cara, eu não vou conversar com alguém do meu time para ter um entendimento claro da pessoa, eu não vou saber nada sobre o Fernando, por exemplo, não vou conhecer o Fernando conversando com ele 15 minutos por semana, entende? Ou até menos. Eu não vou, esse checkpoint não funciona. Então, você pode até usar como tarefa, como task para distribuição de tarefas, mas, cara, conhecer o Fernando, entender as demandas dele, ajudar ele a se desenvolver, demanda mais tempo. Preparar um relatório adequado, se preparar para uma reunião, fazer um planejamento, precisa mais tempo. Então, a gente precisa consolidar, aprender a consolidar o nosso tempo em unidades maiores, né? E isso é um bruto desafio, obviamente, porque, mais uma vez, né, a internet, o WhatsApp, o Slack, eu vejo pessoas comentando, poxa, hoje eu não participo de uma reunião, eu participo de 3 ao mesmo tempo, né? Porque eu tô com a reunião aqui com o Fernando, tem o WhatsApp gritando do meu lado, e tá realmente gritando aqui, e o WhatsApp ali, Slack aqui, Telegram lá. Cara, é muito fácil você começar a fracionar, e esse custo de fracionamento é gigante. Aqui, Fernandinho, lembro... Elemar, Oi. é uma máxima, né? Não dá para liderar um time só acompanhando a daily. Você precisa envolver com as pessoas, você precisa se conectar às pessoas, você precisa entender os problemas que estão acontecendo de fato, porque não é simplesmente fazer um checkpoint numa daily que vai te trazer resultado expressivo. Até porque os problemas, às vezes, fogem da primeira camada superficial, né? O fulano não está entregando. Cara, isso pode ter tanta explicação, inclusive explicação positiva. Tipo, fulano está entregando porque ele está gastando energia desenvolvendo 3 pessoas novas que entraram no time e a gente precisa disso para acelerar. Olha só, tipo, já caiu para a primeira, para a segunda camada, sabe? Então, precisa entrar na realidade das pessoas, entender o que elas estão fazendo e gastar tempo com gente, senão não existe liderança. Esse ponto é um ponto fundamental, né, Fernando? Porque ali adiante, né, a gente fala sobre outras duas competências relacionadas a soft skills, e eu acho que, assim, nós não vamos conseguir entrar no nível de detalhe nessas duas, eu acho que elas rendem outras conversas, mas é interessante a gente pontuar alguns aspectos, né? Você fala sobre conduzir mudanças e a gente fala sobre influenciar pessoas. Primeira coisa, cara, condução de mudanças.
Peter Drucker, eu gosto de citar sempre, né? É engraçado porque eu sou um cara de tecnologia, Fernando, que tem grandes influências em business, né? Em Grandes influências administração. em negócio, administração. Peter Drucker é um gênio, né, cara? E, tipo, aquele quadro, se você gostou, por exemplo, daquela série ali dos 3 passos, aquilo ali é uma visão do Peter Drucker, né? Mas o Peter Drucker também fala, né, Fernando, que a principal estratégia de mudança dentro de uma empresa, ou até mesmo na vida, né, a nossa principal método de mudança é não mudar. Né? Tipo, então, qual é a principal decisão de mudar? Cara, é não mudar. Então, eu quero incluir no time, por exemplo, uma mudança, né, para que as pessoas comecem a escrever testes. Cara, naturalmente as pessoas resistem à ideia de mudar. Tá? Mesmo que seja para uma coisa boa. O Peter Drucker, não, Peter Drucker, isso vem de sociologia, você entende que o ser humano se acostuma a tudo, até viver mal, né? E a gente vive de hábitos, né? Então, cara, se habitualmente eu estou acostumado a ter uma vida ruim, cara, até para isso, eventualmente eu vou ter esforço. E aí, para a condução de mudanças, né, Fernando, a gente fala muito sobre 2 habilidades essenciais que a liderança também implica. Cara, como é que eu vou fazer, por exemplo, meu time usar DDD? Né, Domain Driven Design, cara, implicando em 2 atividades básicas. Eu tenho que, primeiro, familiarizar as pessoas com o que eu quero que as pessoas façam, né? Familiarização. Eu preciso introduzir a ideia de que, poxa, você tem que ser familiar o conceito. Ninguém abraça nada, nem que seja ótimo, sem estar familiarizado com. Você vai ter medo, né? Então, esse sentido cérebro reptiliano, cara. Você luta ou foge. Então, cara, se eu não conheço, a tendência é eu fujo, né? Porque eu não sei se eu vou apanhar. Então, escrever testes. Cara, eu preciso estar familiarizado com, né? E familiarizar implica em muito mais do que aquele exemplo canônico lá de testes, por exemplo, de mostrar, vou fazer uma função adição que você passa A e B e você tem o retorno de A mais B. Viu? Beleza, agora escreve teu Exemplo teste. da calculadora, né? Sabe, tipo, aqueles exemplos que, tipo, eu vou te ensinar orientação a objeto, sabe? Você entender herança, pensa lá, tem animal, de animal você tem mamífero, de mamífero você tem cachorro e gato. E aí você faz sobreposição, porque, por exemplo, você sabe que mamífero, né, o mamífero, o cachorro faz au-au e o gato faz miau, cara. Por favor, né? Tipo, não é assim que você vai conseguir familiarizar, implica em você demonstrar, em você trazer para o cenário. E a segunda coisa de gestão de mudança é facilitar, né, cara? Como líder técnico, e aí inclusive entra as habilidades de cima, né, Fernando? Para eu poder mostrar para o meu time, para eu poder liderar o meu time na direção correta, cara, eu apresento a ideia, eu familiarizo, depois eu tenho que ter tempo para sentar do lado, né, e facilitar o fazer certo, né? Isso é a base de gestão de mudanças, para conduzir isso. Concorda, Fernandinho? Concordo, e o que eu costumo dizer, Marco, o primeiro passo para você ser alguém bom em conduzir mudanças é você aprender a não ser um entrave. Fala assim, pô, mas como assim? Se eu quero fazer a mudança, não, o problema é esse, nem sempre você quer fazer a mudança. Às vezes chegam decisões que você não tem todas as informações para poder decidir. Aquelas decisões têm um impacto gigantesco dentro do negócio e o seu papel é colaborar com a mudança. E no primeiro momento, você discorda totalmente. Então, como que você faz? Primeiro, você precisa entender. Primeiro passo é entender as motivações por trás, entender por que aquilo está sendo tomado. Então você precisa proativamente buscar entender, em vez de tipo, não concordo, sou contra e tal. Não, busque entender as motivações, busque entender por que isso surgiu. Apresente, se você tiver abertura com os seus líderes, seus gestores, apresente os pontos que você tem de incômodo, porque possivelmente eles estão bem endereçados. Talvez você não conseguiu perceber porque estão bem endereçados. Se não tiverem bem endereçados, olhe a parte que você concorda e olhe a parte que faz sentido e o benefício da parte que faz sentido e concentre nela. Para quê? É seu papel, às vezes, nem concordando com tudo, e aí está uma parte extremamente difícil, nem sempre você vai concordar com tudo, mas você precisa ajudar seu time a transpor. Se você já travar, seu time não muda. Percebe? Você é pivô fundamental para conseguir fazer mudança. E você representa os interesses dos seus gestores, dos sócios da empresa em última instância. Se eles não confiarem em você para conduzir isso, mesmo que eventualmente você tenha
pontos de discordância, e aqui, pessoal, pontos de discordância, eu não estou propondo que você desafie frontalmente seus valores, por exemplo. Não, definitivamente não. Esse é um caso que talvez justificaria até você ir embora, sabe? Mas não estou falando dessa forma, mas eu estou falando que é um esporte coletivo. Nem tudo você vai concordar, é natural. Você não concorda em tudo, nem com sua esposa, com seus filhos, com sua família. Quem dirá com as pessoas do seu trabalho. Agora, você precisa conseguir jogar junto, fazer concessões e aprender a conduzir essas mudanças. Tem um ponto importante, né, Fernando? Eu acho que até fundamental aqui para a gente poder entender, né? Primeiro, lembra a questão da facilitação, da familiarização e facilitação? Cara, para você, se você não discorda de um determinado ponto, ou se está sendo demandado de você uma mudança, ou que você facilite uma mudança no seu time, né? Primeira coisa, você precisa se familiarizar com. Lembra daquilo que nós falamos antes? Idealmente, você deveria ter um gestor que estaria preocupado em te familiarizar, né, com aquele conceito de maneira adequada, apresentando todos os detalhes e tudo mais. Então, né, assumindo que esse cara não está disponível, você precisa estar disponível para se familiarizar com a mudança. Né? De novo, você tem que entender que existe um viés seu mesmo, psicológico e natural, de você resistir ao novo, né? Porque eventualmente você não conhece. Então, eu falo, né, Fernando, chega a ser engraçado, às vezes o Fernando pede umas mudanças de processo, né, por exemplo, na própria Exímia, porque tem essa coisa de liderar, você não lidera, como líder técnico, não se espera somente que você lidere quem está no seu time, você também lidera quem eventualmente não está no seu time. E se você está numa estrutura hierárquica, a liderança vai ser efetiva quando você, inclusive, lidera os seus superiores hierarquicamente, né? Você lidera o seu chefe, em teoria. O Fernando, de vez ou outra, chega para mim com determinadas mudanças, né? E eu digo para o Fernando, deixa eu confessar para você, eu me lembro de uma conversa vividamente que a gente falou sobre isso, né? Ele disse, Fernando, deixa eu confessar para você, a minha primeira reação, minha primeira vontade de dizer para você é não gostei, né? Mas assim, eu me conheço o suficiente para saber que, pensando mais um pouco, primeiro, o que você está falando para mim faz sentido, eu não concordo, eu não estou com vontade de concordar, mas faz sentido. Cara, eu tenho certeza que se eu pensar mais um pouco, a tendência é não só eu concordar, como eu gostar tanto de passar a dizer que a ideia foi minha, né? E aí, como eu sou seu chefe, ferrou, aí vai ser minha. Aí, tipo, o genial sou eu, né, cara? Tipo, enfim, né? Cara, aconteceu exatamente isso. O Fernando me apresentou, isso é um caso real, o Fernando me apresentou uma proposição de mudança para um dos processos da Eximiaco há cerca de uns 2 meses, né, Fernando? E hoje estava eu ventilando e defendendo, né, essa visão. É claro que, nesse caso especificamente, né, Fernando, eu deixei os créditos com você, mas né, não é sempre assim, até porque você tem que tomar uma decisão na vida, né? Às vezes, Fernando, você quer ter razão ou você quer ser feliz? Você se importa de verdade, por exemplo, com relação à mudança, você se importa mesmo com a mudança sendo implantada ou com o crédito por ter indicado ela? Enfim, aí é outro ponto importante. Mas, enfim, gestão e condução. Outro ponto importante, Fernando, só para pontuar ainda sobre a condução, cara, o que você fala tão alto que o que você fala as pessoas não escutam, né? Se você é líder, não chefe, se você é líder, as pessoas seguem muito mais o teu exemplo do que o teu discurso, né? Então, você precisa mostrar por ação a tua anuência. E terceiro fato, que é dificílimo também, mas quem ensina pra gente é o Jeff Bezos, né? Cara, eventualmente você vai ter que ter a discordância comprometida, né? Cara, você deixa, por exemplo, às vezes você vai fazer acordos, né? Porque, de novo, a liderança implica no ambiente em você fazer concessões, né? Eventualmente você vai dizer, cara, Fernando, discordo frontalmente do que você está dizendo, mas estou absolutamente comprometido, porque eu confio em você, porque eu entendo que para você é importante, eu sou empático, conte plenamente com o meu comprometimento para fazer esse cara, mesmo nesse momento eu não conseguindo concordar exatamente com o que você está dizendo. E esse é um grande salto, né, Lemar, para a liderança, né? Porque é extremamente difícil conseguir fazer isso, né? Perceber que assim, você consegue colaborar eventualmente com coisas que você não concorda 100%, você não precisa concordar com 100% de tudo, né?
E esse E, ponto... e, e você deu um ponto, Elemar, que é o seguinte, né? Que é a atuação do líder frente ao líder dele, ou seja, o líder como liderado, né? E nessa posição, você precisa ter habilidade para influenciar a sua liderança, porque muitas mudanças que você vai precisar implementar para melhorar, para entregar um trabalho melhor, você vai precisar mudar coisas que não estão na sua alçada e que você não tem poder para fazer. Então você não pode simplesmente falar, faça, não existe poder para isso. Você tem poder de influência apenas. Você tem que conseguir convencer as pessoas a irem na direção que você precisa. E aqui, Elemar, não dá para a gente não recomendar, né? Eu acho que um clássico sobre esse assunto que é Dale Carnegie, ou Dale Carnegie, não sei exatamente como as pessoas pronunciam, que tem um clássico, é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Esse é um livro, Elemar, que eu tinha muito preconceito, inclusive quando a gente falou sobre ele a primeira vez, porque eu entendi ele como um simples manual de autoajuda barato vendido na livraria do aeroporto, sabe? E foi uma surpresa muito grande, assim, porque você pode sim ter uma leitura ingênua do livro como, eu quero ser mais amigão da galera, sabe? Pode ter, mas você pode ter uma outra leitura do mesmo livro que é, olha só, como as pessoas funcionam e como elas são suscetíveis a serem influenciadas ou não. O que toca nas pessoas, como você aborda as pessoas para conseguirem fazê-las te ouvir, sabe? Você deu um exemplo agora mesmo sobre escutativa, né? Sobre sobre o fato de você conseguir explicitar, em outras palavras, aquilo que a pessoa está trazendo de dor. Então, cara, eu entendo o seu problema. Se você ligar para o suporte da Apple, por exemplo, agora, falar que você tem um problema no seu iPhone, você vai ver que a primeira coisa que eles vão falar é: entendo o seu problema, imagino quão frustrado você está, imagino como deve ser chato pegar o seu celular e ele não ligar. Isso gera conexão com as pessoas, isso abaixa a guarda para ouvir. O natural de todo mundo, por exemplo, nesse caso, é justificar, é tentar falar assim, não, mas veja bem, olha aqui, tal, tal, tal. E isso aumenta ainda mais os ânimos. É técnica, sabe? Ou seja, uma habilidade de influenciar que às vezes a gente tem como nata, como, fulano não sabe fazer isso, ou fulano não sabe fazer isso, como algo que nasceu assim, se aprende também como técnica, né, Lemar? Esse é um ponto importante, tá, Fernando? É claro, né? Eu gosto muito de como fazer amigos e influenciar pessoas, não é como fazer escravos e manipular pessoas, né? Esse, Exato. esse é um ponto importante. O que torna a leitura desse livro específico, eu aprendi a dizer Dale Carnegie, tá, Fernando? É que nome de gringo é sempre uma coisa complicada, né? Eu sei que, por exemplo, tem um cara que é o pai da arquitetura hexagonal, que o nome o nome do cara é All-Star Coburn. Na pronúncia correta é All-Star Coburn. Mas eu passei muito tempo chamando o cara de Alistair Cockburn, por exemplo. Exato. Eu chamava até agora, tá? Então, assim, cara, eu me lembro uma vez que eu estava falando sobre uma empresa muito antiga que fazia uma linguagem, um compilador, uma linguagem muito antiga também, que é o Clipper, né? Há muitos anos tinha uma empresa chamada Nantucket, né? Mas eu passei muito tempo chamando de Nantucket, mas muito tempo, sabe? Então, enfim, tirando essa coisa de lado, né? O Dale Carnegie, ele mostra, de certa forma, que, poxa, é interessante você trazer à sua vista, né, não técnicas de manipulação. Às vezes você vê, por exemplo, pessoas estudando PNL, por exemplo, marketing usa muito isso, neurociência, né, para você criar aspectos de manipulação. Eu vou criar gatilhos mentais, gatilhos de compras. Hoje se fala muito sobre isso, né, sobre técnicas de manipulação para você eventualmente conduzir as pessoas a tomar uma decisão que não é favorável para elas. Cara, eu acho que quando você faz isso, enfaticamente você não está liderando, tá? Você não isso não é liderança, né? Às vezes, eu não vou nem dizer que às vezes isso até não possa ser necessário, tá, Fernando? Mas não é sobre liderança. A liderança, e principalmente, tá? Esse tipo de manipulação, eventualmente ele até tem seu espaço, de novo, não vou querer aqui bancar o ingênuo, tá? Mas ele tem seu espaço quando você não está interessado em criar relações de longa duração,
né? Você está interessado em ter um ponto transacional, e aí depende muito dos conflitos éticos para você tratar também. Agora, o ponto maior aqui da questão da influência, cara, como que eventualmente eu posso criar um espaço para que a pessoa se sinta confortável para fazer o que eu estou indicando? E esse talvez seja o grande ponto, né? Porque a liderança, quando ela recebe uma posição formal, quando você tem, por exemplo, uma chancela técnica, cara, eventualmente você vai ter poder para direcionar. E aí, o poder é exatamente isso, cara, é a minha capacidade de determinar o curso das ações. Cara, se você tiver poder, eventualmente você vai precisar usar a batida da mesa, a carteirada, para fazer as coisas acontecerem. Mas o fato é que toda vez que você precisa usar poder, você enfraquece a relação, né? Você desqualifica, né? Então, a liderança, ela é muito mais exercício de influência. Então, como é que eu faço, por exemplo, para o Fernando Paiva, como é que eu crio o cenário favorável na cabeça de Fernando Paiva para que ele se sinta confortável para seguir no caminho que eu estou indicando, ou para seguir o caminho que nós estamos construindo. Então, esse é o ponto, né? Que técnicas eu posso utilizar? Isso implica empatia, isso implica, eventualmente, em você entender que achar formas de alinhar os objetivos pessoais do Fernando com os meus objetivos, entende? Ou com os objetivos da organização. Isso implica em, eventualmente, eu mesmo conseguir perceber alinhamento entre aquilo que a organização está querendo fazer e os meus objetivos, entende? Quando você consegue estabelecer esse tipo de coisa, você cria um ambiente favorável e aí você influencia, que acaba sendo, na minha visão, talvez a principal a atribuição da liderança, né? Essa habilidade de influenciar as pessoas para que elas caminhem num caminho que vai permitir que elas façam mais do que elas fariam sem a tua orientação, né? É E, potencializar o resultado das pessoas. e no primeiro momento, a sensação que dá é que você precisa gastar muito mais tempo para conseguir fazer as coisas. Tipo assim, cara, meio que assim, né? Ele tinha que me obedecer, era só eu falar, ele fazer e acabou. E na prática, você precisa convencer as pessoas, pensar num cenário, entender o que as pessoas valorizam, sabe? Gastar energia argumentando e construindo bons argumentos. Então a sensação é tipo assim, nossa, eu tenho que gastar tanto tempo com isso. Só que assim, na minha experiência, é exatamente o contrário. Porque na verdade, na hora que você investe esse tempo dessa forma, você garante que você vai ter pessoas que compraram de fato as suas ideias e mesmo quando o cenário mudar ou quando você virar as costas, elas vão continuar engajadas na direção que você conduziu. Eles também vão, inclusive, propagar para as outras pessoas do time delas, os pares delas, para seguir naquela mesma linha. Isso vai te poupar um tempo enorme de ficar fazendo realinhamentos e redirecionamentos. Então, na prática, aquela história, né, do o longo caminho curto ou o curto caminho longo que você tem que escolher, sabe? Esse é o longo caminho curto, sabe? Você vai gastar uma energia que parece que você não precisava, mas no fim isso vai encurtar bastante, né? E Elemar, você comentou sobre essa questão de influenciar as pessoas, de você ter uma influência mais, digamos assim, positiva ou uma influência mais maquiavélica, sabe? É, aqui, dentro de influência de pessoas, também entra o cenário político das organizações. O tech lead ele está muito menos exposto do que um CTO, por exemplo, do que o cenário político das organizações. Mas também tem uma outra recomendação de livro que a gente pode fazer, que é sobre as 48 leis do poder. Né? Esse é um livro que, para quem gosta desse tipo de livro, ele é extremamente divertido, sabe? Ele é interessante, ele é menos pragmático, sabe? Ele traz exemplos históricos, ele remete a metáforas, então é um livro bem legal também, só que exige um filtro bem maior na leitura, até para o ponto que eu acho que você comentou, né, Lemar? Você garantir que você está construindo relações duradouras, né? Porque isso nada substitui. Não levar vantagem no curto prazo necessariamente não implica em levar vantagem no longo prazo, pelo contrário, né? Você também já leu esse livro, né, Lemar? Com certeza tem considerações sobre eles aí. Cara, 48 vezes do poder é engraçado porque eu estou conduzindo agora um processo de mentoria para um executivo de alto escalão,
e eu recomendei para ele 48 Vezes o Poder, né? E eu recomendei, e eu tô conduzindo a leitura com ele em one-on-one, sabe? Tipo, ele tá lendo e eu tô lendo, eu tô colhendo os feedbacks nele na hora. Cara, 48 Vezes do Poder é um livro desagradável, tá? Esse é um ponto importante. Não é assim, principalmente para pessoas com convicções éticas, mais Morais, né? morais, bem estabelecidas. 48 Vezes do Poder chega a ser um livro desagradável, tá? Indigesto, né? Indigesto. Indigesto. Por exemplo, uma das recomendações, uma das 48 leis deixe as pessoas fazerem o trabalho, mas nunca divida o crédito. É uma das 48 leis do poder, sabe? Se não me engano, é a sétima Exato. lei do poder, tá? O ponto interessante em 48 vezes do poder, e eu acho que é o grande destaque para esse livro também, não está necessariamente em você aplicar as leis. Exato. Não é em você aplicar as leis e, principalmente, não está em você necessariamente seguir. Bom, primeiro, a questão da aplicação das leis, eu vou dizer que não está. Quando eu falo não aplicar as leis, não é fazer exatamente o que o livro recomenda, tá? Porque o livro recomenda, eventualmente, coisas que você pode dizer, cara, isso aqui é filha da. Esse é filha da. Tenebroso, né? Eu não quero fazer isso. Mas tem duas aplicações importantes, tá? Primeiro, é você entender que num universo, e principalmente numa empresa com cultura patológica, né, e uma empresa com cultura patológica, o que driva é o poder, né, então as pessoas ficam em busca do poder, você vai perceber pessoas utilizando ferramentas que são mais adequadas para poder fazer isso, e tem gente que vai usar ferramentas que beiram o imoral, beira o antiético, como a gente está falando, que são algumas recomendações de 48 vezes do poder. Então, o grande destaque de 48 vezes do poder não está necessariamente em ser um guia de práticas para você, mas é você reconhecer, eventualmente no contexto, quando alguém está usando algum desses subterfúgios e entender a motivação dessas pessoas e reagir de maneira apropriada a isso também, né? Porque você começa a entender, por exemplo, o primeiro engraçado, né? Porque a primeira lei das 48 vezes do poder, Fernando, nunca ofusque, né? Never outshine your master, né? O livro é todo escrito, né, nessa versão, eu não sei como é que tá a tradução em português, mas em inglês é Never outshine your master, né? Tipo uma coisa meio medieval, assim, né? Uhum. Né? Mas, cara, Never outshine your master pode ser percebido. Bom, primeira coisa, pode parecer no texto, né, que o livro recomenda que você seja um grandíssimo puxa-saco, por exemplo, né? E engraçado que o meu mentorado, Fernando, reagiu exatamente dessa forma. Cara, parece ser. Você está sugerindo puxa-saquismo, Elemar? Eu disse, não, cara, não é isso. O Never Outshine Your Master está muito no sentido de como que você, eventualmente, dentro de uma estrutura, principalmente numa estrutura hierárquica, como que, eventualmente, você não cria uma indisposição com o seu líder. Por exemplo, cara, coisa que eu errava, tá, Fernando, como líder técnico, eu ia para uma reunião com um time de negócio, tipo, tinha um diretor comercial e tinha um diretor técnico. Eu ia na reunião comercial e pelo interesse da empresa, melhor, né, eu quero acreditar, tipo, o que eu achava que era o melhor para a empresa, cara, eu contestava publicamente o meu chefe, apoiando o cara do comercial. Cara, o que acontecia? Na prática, velho, eu não só não conseguia gerar o benefício para a empresa que eu achava que ia gerar, como eu gerava uma tremenda indisposição com o meu chefe, saca? E na empresa Exato. era chefe mesmo, o cara estava acima de mim, né? Aqui o cara tinha poder de mandar embora. Nunca me mandou, porque na prática ele gostava mais de mim, eu acho que eu gerava mais benefício do que desvantagem. Quando você vê lá no Never Outshine Your Master, cara, tipo, o que eu vou ter que perceber? Eu vou ter que perceber para poder como é que eu influencio melhor o meu gestor, quem tem poder sobre mim, a poder eventualmente caminhar na direção que eu entendo que é mais correta. Cara, definitivamente não é batendo de frente com ele publicamente, né? Então, Exato. esse é o primeiro entendimento. E aí você começa a entender, mas o livro recomenda quase uma bajulação, então você puxa saco. Cara, cada um trabalha com os recursos que tem, né? Então, invariavelmente, em algumas empresas, você vai perceber um cara que não tem muito para entregar, né? O cara ou acha que não tem muito para entregar, o chefe dele eventualmente não faz a liderança que deveria fazer, e o cara realmente acaba recorrendo ao subterfúgio de, né, fazer a bajulação, que é horrível. Tem gente que vai odiar, mas tem gente com problemas lá de autoafirmação que gosta de bajulação também. E aí você vai olhar e dizer, cara, não acredito que eu estou perdendo a oportunidade, porque fulano ali do lado sabe bajular melhor do que eu. O
que eu vou fazer? Me converter em bajulador também? Não, cara, na prática é o seguinte, como que você consegue, eventualmente, gerar benefício e reagir a esse contexto. Mas, Fernando, essa conversa toda, a gente já está em 1h13 quase de gravação, é um recorde aí para as nossas conversas do Eximia Talks. Eu sempre tenho um drive, né, de que a gente deve ficar entre 20 e 40 minutos no máximo, a gente já está em quase uma sessão e meia, né? Eu cheguei a pensar em dado momento em dizer, cara, vamos fazer o seguinte, Fernandinho, vamos separar essa parte dos soft skills. Eu quase dei a entender isso durante a conversa, vamos separar essas soft skills em conversas separadas aí, mas eu acho que esse grande compêndio, ele é importante para a gente poder retomar esses temas mais adiante. Cara, como soft skills é uma dor forte aí para o pessoal de tecnologia, não tem por que a gente não mencionar. Esse quadro aqui, Fernando, ele também serve como base no trabalho da Eximia, né? A Eximia utiliza esse framework, né? Esse modelo de competência para exatamente trabalhar o desenvolvimento de lideranças técnicas. Você, Fernando, vem utilizando, né, na prática esse framework há algum tempo, né? A gente tem aí essa versão, a gente vai evoluir essa versão, e ela também serve como base, né, Fernando, no livro. Você conta mais, aliás, um pouquinho sobre isso. Você está começando efetivamente a escrever um livro, né, para Legal. consolidar esse processo de liderança técnica. Semana que vem começa a ser publicado o primeiro capítulo online, né? Exato, exato. A gente, inclusive, compartilha o link junto com o vídeo aqui do primeiro capítulo. E o mais legal desse modelo de competência aqui, também, Lemar, que você comentou, é o seguinte: a gente entende ele como um modelo vivo. Ou seja, a gente, como no nosso dia a dia, a gente está interagindo frequentemente com CTOs, CIOs, superintendentes, enfim, pessoas em posição de liderança dentro de tecnologia, a gente está sempre conversando sobre as competências diretamente, mas também os critérios que eles adotam para promover as pessoas, que é um jeito de perguntar sobre as competências, mas de uma outra forma. Então a gente aborda ele sobre esses assuntos e a gente vai atualizando isso à medida que a gente vai percebendo pontos que são relevantes no mercado e atualizando isso aqui. Então ele é um documento vivo, onde a gente vai atualizando para manter o profissional up-to-date, aí, vamos dizer assim, né? Porque o cenário muda, as empresas mudam, tudo muda, e as pessoas precisam mudar também. E O outro ponto... Desculpa, Fernando. Pode falar. Não, vai você. O outro ponto sobre o livro, a gente está trabalhando, a gente está concluindo agora o primeiro capítulo, que a gente está falando muito sobre o perfil do líder técnico, qual que é o papel dele dentro da organização, o que ele faz, o que ele não faz. O líder técnico coda junto com o time, não coda. Essa liderança, ela emerge naturalmente ou ela pode ser nomeada, sabe? Quais os benefícios de uma abordagem e outra. Ou seja, definindo bem como é esse papel e todas as competências, inclusive esse Competence Model vai estar lá. Não, perfeito. Esse é um ponto importante, né? Esse Competence Model, ele acaba sendo uma das bases, né, para você poder trabalhar esses pontos todos. Agora tem um ponto importante, Fernando, só para nós voltar e fechar com aquilo que a gente abriu essa conversa sobre competências, né, esse modelo de competências. O que é uma competência? De novo, conhecimento, habilidade e atitude. Repara que aqui no lado dos soft skills, a gente trouxe um bocado de habilidades, né, do que da nossa experiência, da coisa empírica, mas a gente também falou, para cada uma dessas caixas aqui, a gente mencionou que tem técnica, né, a gente mencionou que tem método, né, alguns métodos mais objetivos, que são o que nós técnicos costumamos gostar mais, e alguns, sim, mais subjetivos, né, porque afinal de contas, existe sempre, né, quando se trata de gente, existe esse aspecto grande de subjetividade, né, mas tem método. Então, você desenvolver soft skills não é necessariamente você perceba, né, Fernanda? Isso é um ponto importante. Eu brinco sempre que as pessoas confundem soft skills com abraçar árvore, né? Tipo, fazer transformação, você ficar uma pessoa do... Cara, tudo isso, comportamento, tudo mais, tudo isso é importante, sim. Mas, cara, tem muito método que é bastante indicativo sobre você fazer pequenos ajustes, eventualmente, no teu dia a dia, que vão promover grandes mudanças.
tá? Grandes mudanças. Ao longo das nossas próximas conversas, né, Fernando, a gente vai detalhar mais isso, né? Aliás, outro ponto importante, tá? Fernando Paiva passou a atuar diretamente em todos os cursos, né, que eu conduzo hoje, curso de reputação, curso de marketing pessoal, reputação e marketing pessoal é o mesmo curso, né? O curso de algoritmos, o curso de liderança, o curso de liderança, olha, dando spoiler aqui, Fernando. O curso de algoritmos, o curso de Domain padrões de Driven Design. Domain Driven Design, até mesmo na própria mentoria de arquitetura, né? Fernando Paiva está participando de todos os meus cursos para poder associar, né, trazer para a discussão esses temas associados à liderança técnica, como aplicar isso para liderança técnica, né? Então, assim, se você não segue Fernando Paiva ainda nas redes sociais, também fica aqui a minha recomendação, né? Fernando Paiva está aí no Instagram, né? No Instagram agora ele está começando eventualmente a compartilhar mais algumas dicas, né? Tem o livro dele que está saindo aí, né? Tem eventualmente as outras redes, a gente pode mencionar essas outras redes em que o Fernando também atua. O ponto todo, e Fernando, aqui eu te dou um tempinho de respiro para você pensar nas suas considerações aí e na sua mensagem final, mas enquanto você pensa nisso, eu faço um momento blogueirinho, já aproveitando, né? Então, momento blogueirinho com relação a essa conversa, que é longa, densa, mas importante, tá? Fernando, para mim isso aqui foi uma aula, né? Que a gente, é uma aula esse tema aqui, a gente tem muito mais para tratar sobre, mas, cara, se você, momento blogueirinho, pensa aí, Fernando, se você gostou dessa conversa, se você achou que essa conversa agregou alguma coisa para você, se ela te ajudou a pensar melhor em como você se desenvolver as suas habilidades, né, suas competências, conhecimentos, habilidades e atitude, para você pensar a liderança técnica do jeito certo, ou seja, aplicando um equilíbrio adequado entre soft skills e hard skills, entre o lado tech e o lado lead, cara, faz a gente saber. Como? Comenta aqui nesse vídeo que você está vendo, comenta aqui com a gente e dá as tuas impressões. Outro ponto, concorda com o que a gente falou? Muito bom, faz a gente entender quais são os grandes insights que você teve. Não concorda? Cara, aponta para a gente onde que você acha que nós erramos a mão, né? Indica para a gente o que você percebe como diferente no lugar onde você trabalha. Claro, cuidado, né? Não vai te denunciar, não vai criar problemas para você. Lembra que os textos aqui embaixo são públicos. Lembra da primeira regra, never shine your master, pelo amor, né? Toma cuidado. Mas, enfim, compartilha com a gente as suas impressões, tá? Além disso, você acha que esse conteúdo é relevante para mais gente, faz esse conteúdo chegar para mais gente. Esse é o nosso objetivo aqui, né, Fernando? Tipo, a gente quer potencializar. Nosso objetivo enquanto instituição, enquanto Exímia, é potencializar resultados de gente muito boa, é acelerar resultados de gente muito boa. Como o Phil Heck disse, né? Cara, se soubesse de Difficult Conversations, ele teria encurtado muito algumas trajetórias. Então, faz a gente saber disso, tá? Compartilha conteúdo com as pessoas, e aí, blogueirinho nível 2, tá? Gostou de verdade? Deixa aí o teu like, né? Por que não? Blogueirinho nível 3, agora, Fernando, olha que absurdo. Não se esqueça também, meu amigo, te assina. Se você não é inscrito no canal, inscreve no canal. Se você não ativou as notificações, dizem que tem um raio de um sininho no YouTube que você precisa clicar para ativar as notificações. Faz a gente, ajuda a gente a crescer também, porque isso também nos motiva, né, Fernando, a continuar produzindo esse tipo de conversa. Exato, e toda semana tem conteúdo novo, a gente está gravando toda semana, né, Lemar? Então, ativa que você vai receber a notificação assim que a gente publicar. E a gente, assim, se você não quer uma conversa tanto sobre soft skills, assim, cara, Exímia tem publicado conversa com gente com hard skill intenso em segurança, arquitetura, testes, cara, tem uma arquitetura no front-end, né, UX, cara, tem um monte de gente bacana, nuvem, né, enfim, eu vou acabar esquecendo muita gente, então deixa eu parar com isso, porque a lista é difícil, mas, ó, segue aqui os nossos conteúdos, que a gente também fala muito de hard skills, né? Essa conversa aqui é importante, porque, cara, se você quer ser tech lead, lembra, não basta ser tech, você também tem que ser lead, né? Então, esse ponto é fundamental. Fernandinho Paiva, fiz o meu momento blogueirinho, sua mensagem, sua saudação final e mensagem aí para as pessoas, para a gente poder refletir se tem alguma coisa, né, obviamente. Meu recado é o seguinte, Alemar, competência técnica é importante, invista tempo nelas, sem dúvida. Porém, não adianta nada ter
todo conhecimento se você não conseguir transformar ele em resultado, se você não conseguir tangibilizar e trazer resultado prático para dentro da organização. E é essencial as soft skills para conseguir alcançar isso. É um esporte coletivo, trabalhar negócio é um esporte coletivo. Se você não conseguir mobilizar as pessoas, trabalhar junto com elas, conseguir direcionar seu time, conseguir promover colaboração, conseguir aumentar a confiança, boa parte desse conhecimento técnico fica subutilizado. Então, como a gente falou aqui durante essa conversa, tech lead é tech, mas também é lead. Você precisa desenvolver as duas competências. Não ignore nenhuma das duas para você ser um bom profissional. Esse é o recado de hoje. E hoje foi legal, Alemar, que a gente conseguiu trazer tanto a experiência, ou seja, aquilo que a gente vivencia dentro dos clientes, na própria experiência, mas também bastante literatura que ajuda a fundamentar esse conhecimento, que ajuda a desenvolver, que é uma outra forma também de se desenvolver, né? Então, se você gostou disso, compartilha com a gente também para a gente trazer mais recomendações legais para vocês. E outra, né? Compartilha também outras dicas de leitura, tá? A gente compartilhou pouca coisa aqui, né, Fernando? Na prática tem muito mais. É verdade. Quando o Fernando, nos livros, né, nos materiais da Exímia, sempre que a gente produz, e no material que o Fernando vai estar produzindo também, seguramente vão ter muitas outras recomendações de leitura para você, né? É claro que a gente trouxe aqui nesse contexto que a gente considerou que era o creme de la creme para esse momento, mas obviamente a gente acabou seguramente deixando passar muita coisa boa. O Fernando fala, né, e eu acho que é bacana, eu estava lendo outro dia uma introdução, Fernando, de Learning Domain Design, em que a Julie Lerman, na introdução, ela não é autora, mas ela faz a apresentação do livro lá, ela diz que o principal mérito de DDD é explicitar o fato de que desenvolver software não é uma atividade apenas do time técnico, né? E esse é um ponto interessante, né? Quando você fala sobre liderança técnica, o tech lead, primeiro, implica em você entender que desenvolver software é um esporte coletivo, você não faz software bom sozinho, você pode até fazer, mas, cara, enfim, você fica bastante limitado no que você consegue atuar e que tipo de problema você resolve. E, cara, principalmente, né, desenvolver software ultrapassa os limites do teu time técnico, implica em você conseguir ter uma boa relação com o negócio, e isso vai demandar de você, sim, se espera de você que você seja o cara que fale de tecnologia, mas você precisa ter habilidade para conversar com gente, competência, não habilidade. Habilidade é só uma das partes, né? Você precisa ter competência para poder fazer essa conversa com gente não técnica funcionar muito bem. Maravilha, Fernando. Acho que a gente conseguiu aqui quase, agora 1h25, né, de conteúdo, uma das melhores conversas que eu tenho em muito tempo sobre liderança técnica, mas sempre uma satisfação conversar com você. O Fernando trabalha comigo, o pessoal, fica interessante que as pessoas dizem, mas queria agradecer pela oportunidade. Eu nunca entendi direito muito esse negócio, porque, cara, como assim, né? A gente está fazendo tudo junto, mas, Fernando, de verdade, né, Legal. quero te agradecer pela oportunidade de ter tido, assim, essas excelentes 1h30, tá? Um dos pontos altos da a minha semana foi espetacular aqui em São Paulo, tá? Mas essa conversa foi, sem sombra de dúvidas, um dos pontos altos dessa semana. Fez a Legal, semana. Leonardo. Também gostei, também aprendi bastante e vamos para a próxima. É isso aí. Agora vamos parar de ficar um falando do outro, porque, enfim, né? Pessoal, até a Até próxima. A mais. gente agradece bastante a atenção de vocês.